façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Mas esse relato pessoal, eu falo isso, eu tenho 2 filhas. Se eu estivesse no Brasil, se eu não estivesse na Papuda, ia estar em Bangu. Não sou muito mais novo que o Clésio. Graças a Deus eu tenho boa saúde, mas se a pessoa tem algum problema de saúde, se a pessoa tem algum problema de saúde, você aguentar 11 meses preso injustamente nessas condições, isso é uma coisa inexplicável. Uma questão absolutamente inexplicável. Eu volto a dizer a vocês, eu estava aqui agora, antes de entrar no ar, no telefone, com um assessor do presidente do subcomitê aqui de direitos humanos do Congresso americano, explicando a situação, porque não é o único caso. Trazendo aqui o doutor Ezequiel de volta. Doutor, não é o único caso, né? Não é o único caso de... Porque, desculpa ele interromper. Pois não. Não, porque na semana passada nós noticiamos, eu noticiei no meu Locals e nós conversamos sobre isso, sobre um caso onde a OEA estava pedindo mais informações sobre uma outra pessoa que estava numa situação análoga, não é verdade? Exato. O caso do Clezão é porque o caso dele ele é exemplar do que tem acontecido. Porque, veja bem, a defesa fez mais de 8 pedidos de liberdade. Havia laudos médicos que atestavam risco de morte dele desde fevereiro juntado nos processos. Havia um parecer da Procuradoria-Geral da República, ainda que atrasado, né? Mas havia lá no processo um parecer pela liberdade dele. E essa pessoa estava presa, não sabemos como. E assim como ele, existem outras pessoas lá que estão com pareceres favoráveis, que têm problema de saúde, que são idosos com comorbidades. E aí, a gente vai esperar essas pessoas acontecer o mesmo com essas pessoas? Nós não vamos deixar que isso aconteça. E a nossa revolta maior é porque a gente não vê as entidades de direitos humanos fazendo nenhum tipo de defesa. Um homem negro morreu no presídio no mês da consciência negra e o ministro dos Direitos Humanos está lá ciceroneando o ministro Alexandre de Moraes, recebendo medalha do presidente Lula, recebendo comenda. E aí? A família viu isso, o doutor Ezequiel? A família viu hoje o Alexandre de Moraes? Porque, sinceramente, eu gostaria de que elas se preservassem nesse momento de ver uma coisa dessa, porque para nós é muito duro. Imagina para você que perdeu um familiar e ver uma cena dessa como foi tão o Carrasco, né? O Carrasco sendo condecorado por meritosas, obras meritosas, o Carrasco sendo condenado no dia seguinte. É uma desconexão da realidade, é um grau de psicopatia dos dois. Eu não sei se é desconexão ou conexão. De repente se está fazendo isso de propósito mesmo, que é para poder exaltar os bons serviços prestados, talvez, não sei. A gente fica na dúvida, porque se fosse desconexão, seria de uma burrice sem tamanha. Agora, eu não sei se é mais burrice ou mau caratismo. Dos dois, né? Tanto daquele que dá a honraria, daquele que dá a condecoração, poderia ter pelo menos tido o bom senso de falar assim, olha, vamos reagendar, vamos deixar essa para a próxima, porque agora o momento é de muita revolta com o que aconteceu. Ou do próprio. Mas o psicopata narcisista, ele é incapaz desse tipo de ação, né? Na verdade, eles estão tentando fazer a população pensar que não foi nada demais. Foi um acaso, a gente vai seguir a nossa vida aqui normalmente, não vamos dar muita bola para o que está acontecendo. Só que a corda esticou demais, a população está insatisfeita. Todo mundo está vendo que todos os limites foram ultrapassados.
pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. E essa foi a gota d'água. Você falou ontem, foi um marco. A história dos réus do 8 de janeiro veio até o dia de ontem e a partir de hoje é outra história. E nós temos que fazer com que isso seja divulgado da maior forma possível. Eu fico feliz porque finalmente os veículos de imprensa começaram a divulgar. Hoje a gente passou o dia recebendo ligações. Impressionante. Ontem a ausência dos veículos parece que hoje está havendo um pouco mais de repercussão, correto? E ele vai retornar, mas eu estava falando sobre a ausência completa ontem, quase que completa, dos veículos de imprensa, que tem a ver com o que eu estava dizendo. E o que eles passam a ser cúmplices também nas potenciais próximas mortes. Na semana passada, eu estava divulgando aqui, em uma das lives, a questão de escorpiões dentro das celas das pessoas. A gente está falando de pessoas assim, familiares, pessoas de família. Não são pessoas que passaram a vida no crime. Pessoas que não têm nem estrutura. Quem já passou por isso sabe como é que é. Quando você está dentro do cárcere, a situação você precisa ter estofo. Não é fácil de aguentar, não. Principalmente quando você está sendo injustiçado. Principalmente quando você está sendo injustiçado. A imprensa parece que deu um pouco mais de atenção hoje, não foi, doutor? Foi. Parece que descobriram que há ainda 50 pessoas presas aqui em Brasília, dezenas de pessoas presas aí em todo o Brasil, fruto da Operação Lesa Pátria. Aí eu volto a dizer, eles estão tentando dar um ar de normalidade para a situação como se nada tivesse acontecido. Tanto que hoje foi deflagrada a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, foram prendidas mais 2 pessoas, mais 10 mandados de prisão foram cumpridos. Ou seja, a vida está seguindo normalmente. E o que ocorreu ontem foi uma fatalidade. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque uma vida, ela é muito importante. A vida de um inocente, então, ela precisa ser zelada. E eu fico feliz porque a gente conseguiu aí subir, as hashtags estão desde ontem nos Trend Topics do Twitter, né? Justiça por Clériston, Alexandre de Moraes. Temos também as medidas aí dos parlamentares que foram tomadas já no dia de hoje, estão preparando aí um pedido de impeachment, já oficiaram o Supremo Tribunal Federal solicitando esclarecimentos a respeito da morte do Clériston. Então, assim, a gente fica feliz porque as pessoas estão começando a se mexer e vendo que o que nós estamos denunciando não é brincadeira. A coisa é muito séria e nós estamos falando isso desde o início. Nós temos aí diversas manifestações que nós fizemos e, infelizmente, muitos não deram ouvidos. Esperamos que a partir de agora, né, com o falecimento desse mártir agora, da liberdade brasileira, isso possa ser visto por quem ainda teima em não querer ver a realidade dos fatos. Nós tivemos na semana passada, com um grupo de parlamentares na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, expondo a gravidade, dizendo que era um assunto urgente, e essa semana a urgência se confirmou, né? A OEA demorou demais para agir, já há processos desde o ano passado e processos seguintes desde este ano. Vocês apresentaram mais de 100 denúncias. Vocês pretendem... Eu conversei com alguns deputados que estiveram na OEA na semana passada que estão oficiando a OEA para informar do acontecido e explicando a urgência do caso. Vocês pretendem se manifestar de alguma forma nesse sentido também, doutor? Com certeza. A gente está preparando uma manifestação informando do que aconteceu, né? Porque quando você protocola o processo lá na corte, você pode adicionar novos documentos posteriormente, conforme os fatos vão se desenrolando. E esse é um fato que precisa ser juntado aos autos dos processos, para que todos saibam que o que nós estávamos denunciando e tentando evitar, solicitando as medidas cautelares de liberação, para que essas pessoas fossem postas em liberdade, para quem está com problema de saúde ter o seu tratamento médico externo, nós estávamos tentando evitar isso. E agora, infelizmente, isso se concretizou e nós precisamos evitar que isso volte a acontecer. Absolutamente impressionante. Você acredita em algum tipo de responsabilização do Alexandre por algum caminho, doutor? Ele cometeu tanto crime de responsabilidade quanto crime comum, né? Seja pelo crime de omissão de socorro ou pelo crime de maus tratos, como foi exemplificado aí pelo Pavinato, seja pelo crime de abuso de autoridade, né? O artigo 9º lá da lei de abuso de autoridade, e crime de responsabilidade também, que é passível de impeachment, que inclusive é a base
a base jurídica que está sendo utilizada pelos parlamentares para pedir o impeachment do ministro. Mas eu acho que isso já é conhecido principalmente do seu público, que é um público mais interessado em política, que para que você tenha um pedido de impeachment, você precisa de alguns elementos, né? Eu acho que essa tese é do Roberto Jefferson, que ele fala que você precisa da classe política, precisa de povo na rua, precisa de um fato, né, grave, e nós temos quase tudo isso, né? Exceto ainda o povo na rua. O povo ainda está com medo, mas nós precisamos entender que, cito aqui as palavras do desembargador Sebastião Coelho na última manifestação que fizemos no dia 15 de novembro, que o tempo do medo acabou. No dia 12 de outubro, nós fizemos uma manifestação em Brasília, deu um número razoável de pessoas. No dia 15 de novembro, já deu muita gente, uma fila de mais de 1 quilômetro de pessoas, cerca de 10 mil pessoas já compareceram. E nós já convocamos o desembargador Sebastião Coelho, que provavelmente está nos assistindo, que inclusive até sugiro que o convide também para participar aqui, porque... Será uma honra, é o meu herói. Ele é o nosso herói. Ele é uma voz que tem sido ativa nesse momento em que as nossas liberdades estão sendo violadas e está convocando já manifestações para o dia 10 de dezembro, que coincidentemente vai ser o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, a gente precisa utilizar essa pauta que a gente já vem trazendo desde o 15 de novembro, que é Senado para o STF. Agora nós vamos pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Precisamos que ele seja responsabilizado. Depois a gente vê a responsabilização criminal. Temos que ter pelo menos essa responsabilização administrativa para tirar essa pessoa de lá e evitar que mais pessoas morram, porque o ministro Alexandre de Moraes já mostrou que ele não tem capacidade emocional, não tem controle para lidar com vidas, que é o que ele tem feito e tem tratado as pessoas como se fossem qualquer coisa, e isso já resultou na morte de uma pessoa e nós não podemos permitir que isso aconteça novamente. Fora as outras pessoas que não podem não perder a vida, que é a tragédia máxima, né? O presente que Deus nos dá, mas elas perderam as suas liberdades, perderam até o desejo de viver, né? Porque as pessoas vivem numa situação Você pode perder a vida, o ar que você respira, mas você pode perder a sua qualidade de vida, né? Eu gosto muito daquele versículo que fala em João 10:10, em que Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, o desejo de Deus para os seres humanos não é que você apenas sobreviva, é que você viva uma vida digna, uma vida com os direitos naturais que Deus te deu, que não são dados pelo Estado, mas são do direito de você ter uma família, de você trabalhar, de você poder viver uma vida com qualidade. E essas pessoas, mesmo as que ainda estão vivas, não estão vivendo, estão sobrevivendo, porque não podem trabalhar, não podem sustentar as suas casas, não podem frequentar a sua igreja. Essa semana eu escrevi uma matéria para a Gazeta, está para ser publicada, que é a violação da liberdade religiosa em relação ao 8 de janeiro. E aí você vai ver as pessoas que não podem cultuar, as pessoas que estão impedidas de... O ministro prolatou uma decisão essa semana dizendo que autorizava a pessoa a ir para a escola dominical, mas não para o culto à noite. Então, eu não sei o que é pior, a pessoa ter que pedir para poder exercer a sua liberdade religiosa ou o ministro deferir isso apenas parcialmente. Então, a gente vê que são diversas as liberdades individuais que têm sido suprimidas através do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, que convalida muitas destas decisões, e agora nós chegamos no ponto extremo de uma pessoa ter perdido a própria vida, e nós não vamos permitir que isso aconteça de novo. Por isso, amanhã, a partir das 14 horas, nós estaremos lá em frente ao STF, fazendo um ato, pedindo justiça pela vida do Clériston, diversos parlamentares, desembargador Sebastião Coelho, familiares, advogados. Nós vamos estar lá na frente e escolhemos o dia de amanhã porque é o dia que tem sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Todos os ministros vão estar lá e eles vão ouvir que o Clériston morreu por culpa do Supremo Tribunal Federal, por omissão, seja por omissão, por comissão, as atitudes do Supremo Tribunal Federal através do ministro Alexandre de Moraes resultaram na morte do Clériston, e isso não pode ficar impune, eles precisam ser responsabilizados por isso. Doutor Ezequiel, muito obrigado. Espero que volte mais vezes aqui. Obrigado, desculpa atrapalhar aí o seu trabalho e transmita do fundo do meu coração o meu pesar, em nome de vários brasileiros, aos familiares aí do Clériston. Obrigado, Paulo. Eu não me considero herói, tenho certeza que os colegas que trabalham com a gente também não. A gente só está tentando fazer a coisa certa. Nós somos poucos,
estamos lutando, muitas pessoas estão ainda assustadas, temerosas, mas nós estamos do lado da verdade. E quando a gente tem a verdade ao nosso favor, tem a justiça, a real justiça, né, ao nosso lado, a gente sabe que vai vencer. Então, eu te agradeço pelo espaço, agradeço pela cobertura que você tem dado a essa situação, pelo jornalismo sério que você tem feito, e estamos sempre à disposição. Exatamente. É isso. Se cada um tivesse, né, esse senso, né, de fazer a sua obrigação, se cada um fizer um pouquinho, o mínimo, né, a sua obrigação, a gente com certeza vai ter um país melhor. Mas te agradeço, espero que em outra oportunidade esteja num local melhor, com a internet melhor, com uma situação melhor, mas dadas as circunstâncias, eu acredito que a gente conseguiu passar o suficiente para o público. Foi ótimo, doutor. Obrigado, até a próxima. Mais uma vez, transmita o meu abraço aí a todos. A esquerda avança. E o que você tem feito? Eles têm estratégias, ideologias de controle da mídia, das universidades, das escolas, do mercado financeiro. E nós? Será que vamos resistir passivamente? Eles estão em todos os lugares. Nas escolas, nos filmes, nas redes sociais. E eles querem silenciar você. Não é hora de recuar. É hora de se armar. Hora de se armar com conhecimento. Eles estão moldando o futuro. Que mundo que você quer deixar para os seus filhos e netos? Chega de ser vítima. Você pode mudar, e eu vou te mostrar como. 10 módulos, uma imersão na guerra cultural que estamos vivendo. Uma chance de lutar de volta. Eu estou convocando você. Esse é o chamado para os verdadeiros patriotas. Se não for por você, que seja pelo Brasil. A esquerda não descansa, e nem nós. A tempestade está aqui, e é hora de se preparar para a guerra. Não é um simples curso, é um chamado à resistência. Conhecimento é a sua arma. Carregue-a agora. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.